Você sabia que a raiz do problema que Israel está passando hoje é referente a um caso de família? Eu sei que tem vários contextos nessa história toda, mas eu quero saber da raiz dessa situação. Uma família. Então, eu quero chamar a atenção de você desse vídeo, da importância de você cuidar da sua família. De nós cuidarmos das nossas famílias. Então, se você não conhece a história é bem simples. Abraão, o patriarca, tanto do judaísmo quanto do islamismo, ele teve 2 filhos. Base de 2 filhos. Que construíram 2 grandes nações, grandes 2 potências, e também é a raiz também de 2 religiões, a judaico, vamos chamar judaico-cristã, e do Islã, que foi fundado por um descendente de Ismael, o primeiro filho de Abraão. Isaac foi o segundo filho de Abraão. Então, como isso desenrolou? A história bíblica diz que Abraão e Sara, a esposa dele, não podiam ter filhos. E naquela época era muito comum as esposas terem concubinas ou ajudantes delas. E elas tinham concubinas, sim. O marido tinha concubina, né? E a esposa administrava as concubinas. No caso de Sara, não. No caso de Sara, ela tinha uma ajudante, né? Uma escrava. E essa escrava veio do Egito. E Abraão, então, tinha, né, Sara como a sua esposa, que não podia ter filho, mas ela tinha uma promessa. Era o filho de Sara que construiria a grande nação, que daria inclusive a nação de Israel no futuro, onde veio o Messias, essa é a tradição. Só que Sara, por muito tempo, já estava em idade avançada, e ela falou, não vou conseguir ter filhos, então o que eu vou fazer? Eu vou pegar a minha escrava e vou fazer com que ela tenha um filho com Abraão. E conversou isso com ele, ele resistiu no começo, mas ela falou, não, vamos fazer assim, vai dar certo. Talvez isso que Deus queira para nós. E ela fez isso, pegou Agar, que era escrava dela, teve relações com Abraão, e ela ficou grávida. E ela gerou à luz Ismael. E Ismael começou a ser encarado como filho da promessa, tanto para Agar como para todas as pessoas em volta. E a Sara falava, esse é meu filho. E a escrava, não, 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 esse é o meu filho. Passou o tempo e Sara também ficou grávida do filho da promessa, que foi Isaac. E começou a treta. Porque a Agar sabia do poder da família e sabia também de tudo que Abraão estava sendo preparado para construir na terra. E quando ela teve o primeiro filho, ela se tomou posse disso como a soberana, a rainha, e começou a tratar mal a sua senhora Sara e o filho dela também, tendo problemas ali instigados pela mãe. E aí Sara chegou para Abraão e falou, você tem que dar um jeito nisso, você tem que expulsar essa mulher daqui, o seu filho, eu não quero eles mais aqui. E Abraão acabou expulsando Agar e seu filho Ismael, dando toda a condição para que eles tivessem uma vida muito boa. E também, não, a Bíblia não entra nesse detalhe, mas historiadores dizem que ele estava numa região onde Abraão poderia saber como estava rolando as coisas, e caso precisasse de alguma coisa ele estaria lá, porque de fato era um filho dele. Mas a história bíblica também diz que Deus estava com Ismael. Abençoou ele e também se tornou, inclusive, um homem muito poderoso. E a Bíblia mostra isso nos registros bíblicos, porque quando teve o sepultamento de Abraão, é quando Isaac retorna para o enterro do pai, quando os irmãos se encontram novamente, já adultos, já Isaac com grandes poderes, né, herdados pelo que o pai construiu, e Ismael também chega lá muito poderoso, com escravos, com aliados, rico, e ele que descendeu toda aquela região árabe foi de Ismael. Então, quando começa a crescer, por isso que inclusive Maomé, lá na frente, já lá em 600 depois, ele nunca atacou os cristãos, nunca atacou os judeus, porque ele respeitava como seus parentes.
Então Maomé, ele sempre tinha, inclusive os judeus que já eram descendentes da nação de Israel, né? Estou avançando muito no tempo, mas, né? Ele tinha uma boa relação, porque todos descendiam do mesmo patriarca, Abraão. Né? Por isso que o pessoal fala que são religiões irmãs, o judaico, o islã e o cristianismo. Né? São as grandes religiões do mundo. E aí, quando Maomé morre, começa já os generais dele terem problemas com o judaísmo e com os cristãos. Então daí descende, já vinha um ranço lá de trás já. Na verdade sempre teve esse ranço, porque foram criadas duas nações poderosas. Ismael se espalhou ali, toda a descendência dele. E a história bíblica não fala, mas os registros do pessoal do Islã diz que teve 12 filhos. E Mohammed, que fundou o Islã, era o descendente direto de Ismael. Então, aquele pessoal que está naquela região lá hoje guerreando ali com Israel não são daquela região, vieram da África, né, de uma região ali há muito tempo, estabeleceram ali e tal, mas eles são financiados por descendentes de Ismael. E inclusive Ismael no Islã ele é o filho da promessa, não é Isaac, né? É Isaac no judaísmo, no cristianismo, na Bíblia, mas Ismael saiu de lá considerando isso, filho da promessa, quando foi expulso pelo Abraão. E até hoje eles consideram isso. E a treta está ali, na raiz da família. E qual o ponto-chave dessa história toda que eu quero contar para você? Uma família muito poderosa. Igrejas são formadas por famílias, nações são formadas por famílias, cidades são formadas por famílias, você sempre sabe disso. E não independente da configuração que você queira dar para uma família, caso você tenha, né, alguma ideia de família, não só de pai ou de mãe, mas um homem, uma mulher e filhos, né? Mas um núcleo é uma família. Na parte, por exemplo, de empresas, a gente considera, por exemplo, uma equipe, uma família. Uma empresa, uma família, é outro assunto para a gente considerar. Mas o princípio familiar é muito forte. E por isso que você deve cuidar da sua família. E tem instruções. Buscar conhecimento. Agar tinha um conhecimento distorcido sobre o que era a verdade dela, pela sua senhora Sara. Sara tinha a ideia distorcida do que ela poderia fazer como uma matriarca ou uma mulher dominante na sua família. E aquelas famílias que estavam em torno de Abraão e dela. E começou a fazer tomar atitudes que ela achava que era melhor, sem procurar as verdadeiras instruções que ela já tinha, inclusive, para esperar o filho da promessa. Então, muitas vezes a sua família está precisando de instruções e você está negligenciando isso ou você não está colocando em prática. Busque treinamento, busque instruções. Só pessoas arrogantes, só pessoas que não têm uma dificuldade de encarar a verdade, fogem do autodesenvolvimento. Eu falo com muitas pessoas, às vezes, inclusive no Brasil, tem um ranço, assim, as pessoas brincam com coaches, né? Sabe o que acontece? Existem os dois lados. Existem as pessoas que se apropriam de alguns nomes e começam a fazer coisa que não tem nada a ver. E tem pessoas que elas rejeitam o conhecimento. E eu conheço poucas pessoas que você pode fazer tanto para uma pessoa, para a vida dela e para a empresa como um coach. Então, eu sou treinado em coaching, né, em nome das minhas habilidades. Então eu sei o que eu estou falando. Na verdade, eu sou os maiores coaches do Brasil e os mais antigos do Brasil também. Então, eu quero dizer para você, busque treinamento. Apenas aquelas pessoas que não querem olhar para si, serem humilhadas pela sua falta de conhecimento, não têm humildade, rejeitam instruções. Quando você vê, por exemplo, uma pessoa falando mal de pessoas que promovem conhecimento e tentam ajudar outras, ou elas fogem disso, mesmo dentro de uma empresa, um líder que não quer ser treinado, ou uma família que não quer ser treinada, você não quer ser treinado, isso é arrogância, porque você não quer olhar e as pessoas montar para você e falar assim, olha, você é um bosta. Nisso. Você tem várias qualidades, você tem várias coisas legais, porque você chegou até aqui, mas isso aqui você precisa arrumar. E as pessoas não querem ouvir.
Elas fogem das instruções. Por falta de instruções, por falta de acatar instruções, Israel passa por problema de hoje, de milênios. Não negligencie o poder da sua família e a sua influência sobre ela. Principalmente se você for responsável por ela. Se você for o líder da família. Mais atenção à sua função na sua família. Compartilhe esse vídeo com outras pessoas. Vai ser muito bom ajudar você cada vez mais a fortalecer o seu desenvolvimento pessoal, a sua liderança. Eu sou Márcio Silva, especialista em comportamento de liderança. Clica no canal, se inscreve, pega mais vídeos. Um grande abraço, Vera Belo. Márcio Silva.